Tentou bater a foto, o filhinho cansou, pá. Aí, quando o papai foi dormir, a mamãe tava tentando dormir e tucutando, tucutando, tucutando. Aí, todo mundo fazendo carinha, carinha, carinha e cambalhoca. Acho que a maior experiência que eu tive com os livros foi com os meus pais, né? Os meus pais são os dois, né? São ávidos leitores, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. E aí eu tenho guardado na memória, né, experiências assim de sentar no chão da casa e eles lerem os livros pra mim, né? Esse tipo de coisa. São flashes, né? Mas são memórias. Olivia. Tu tem essa recordação também, Brenda, ou não? Eu tenho menos, assim, a minha casa a gente era mais de menos intelectual, vamos dizer assim, na real era essa, né? Então a gente era muito de subir em árvore e descer e brincar muito. E aí a minha mãe sempre brincou muito com a gente das coisas, mas a parte de leitura é uma coisa que chegou mais um pouquinho na minha adolescência, fui ficando mais velha. Então, quando tinha uma experiência com livros, eles entravam com a gente na história, né? Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba. Não me lembro do meu pai e minha mãe comprando livro para mim, porque até pelas condições deles, era do interior, né? Meus pais tinham ensino fundamental incompleto, né? Meu pai se virou, fez tudo na vida, até virar cobrador de ônibus, minha mãe costureira, né? Dona de casa costureira, então assim, não tinha esse acesso à leitura. Agora que eu me lembro, meu pai tinha os livros em quadrinhos do Tex, que é aqueles livros de cowboy preto e branco, que ele levava no livro nas cores dele para ler nos intervalos do trabalho dele, e eu ficava folheando. Acho que os meus primeiros contatos foram mediados pelo meu pai, né, que sempre foi um super leitor. Eu já nasci assim, meio que imersa na paixão que ele tinha pelos livros, né? Lá em casa ele tinha uma bibliotecazinha pequena, né, umas 2 estantes, que ele colocava os livros, assim, ele gostava muito de sebos e tal, então ele comprava os livros nos sebos e sempre assim, com aquela atenção de que o que pode servir também para quando os meus filhos crescerem, né? E a gente, depois, quando a gente começou a ler, e assim, a imagem dele na mesa, lendo, é muito forte para mim. Na verdade, os livros sempre fizeram parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. A mamãe era professora de português também, então, teoricamente, os livros, né, as palavras eram muito comandadas e muito regidas assim, de forma bem natural. Na terça, eu tomo café, eu leio, eu faço a minha tarefa, meu banho, eu brinco, assisto TV, eu almoço, ir pra escola e eu durmo. Papai e a mamãe, eu errei aqui porque eu fiz papai pequeno aqui. E fiz a mamãe, papai e eu. Com a Nina fantasia. E a Felipe escreveu esse negócio aqui. Aí tem esse negócio. Vídeo, papel. E a Felipe escreveu isso. Veja. E eu tentei fazer essas bandeirinhas, só que não deu certo. O que eu escrevi aqui? Saúde, amor, paz e presença. Toda casa tem aquele cantinho, né? Toda casa tem um cantinho. Então, é os cantinhos que você joga afeto, joga tralha, que você joga as coisas que você vai usar ou que vai deixar esquecer. Então, a gente montou isso aqui, né? Tava do outro lado, aí por conta do som a gente colocou pra cá. Mas aqui foi um estante meio improvisada, que na verdade os caixotes não eram pra fazer estante, era pra guardar coisas.
E a gente acabou colocando essa improvisação de livros, né? Começou comigo, né? Onde eu colocava livros que eu não tinha concluído, né? Eu não tinha pressa para concluir, então deixa aqui, são aquele livro que eu vou ter que ler quando eu saio para fazer alguma coisa que eu passar o dia fora, eu levo sempre ele, um deles para poder ler, né? A boa parte está marcada, outros não. E acabei colocando também os deles aqui, né? Tem a estandezinha dele no quarto, onde tem os livrinhos dele que eu já leram e tudo, e aqui é um estande onde tem livros que eles vão ler ainda, né? Vão concluir, se você puder imaginar que tem livrinho dele para didática da escola que eles leram, né? E outros que na época quando eu comprei não tinha tanta conhecimento de leitura deles, né? Tipo um livro desse aqui do São Francisco de Assis e tal, que, né, tem pouca figura e mais leitura, então é um livro que logo eles vão estar lendo, né? Assim, o horário mais frequente nosso, né, o mais rotineiro, é mesmo na hora de dormir. Né? Então, assim, faz um ano em que eu tô trabalhando mais em casa, assim, só em casa, né? Então, como a gente vinha no ritmo, e ele também nem sempre trabalhou só em casa, ele tinha também trabalhos externos. Então, a gente vinha no ritmo de que é o horário que a gente podia estar mais com eles, que era esse horário de dormir, o horário da noite. Mas assim, hoje eu reconheço alguns outros, por exemplo, final de semana, às vezes à tarde depois do almoço, né, final de semana eu deixo ficar um pouco mais livre, assim, na sexta à tarde, no sábado à tarde, que eles não querem muita coisa, eu digo, vamos pra ali, aí a gente senta todo mundo, a rede no quarto, então a gente vai ler. Quando me viram pela primeira vez com o vestido da mamãe, deram muita risada. Eu senti um calor forte no peito e nas orelhas. Deu vontade de chorar. Meus joelhos tremeram como se estivesse frio. Voltei devagar para casa. Era como se não tivesse ninguém na rua e tudo ficasse longe. Todo mundo, todo mundo rindo da cara dele, olha só. E ele chateado. A mamãe e o papai estavam vendo um programa muito legal na TV. Ao me verem, a cara deles mudou, como se tivesse aparecido uma notícia ruim no jornal. A mamãe gritou, um vestido! É o gato do seu pai. E olha a cara da mamãe. Um vestido! E o papai, meu Deus! Parece que tinha até saindo a alma. E ele deixou o vestido e correu pro quarto dele. Os livros aqui em casa eles ficam muito espalhados, né? Assim, para que ela de fato tenha acesso, né? Então ela vai, pega, traz e fala, papai, mamãe, vocês podem ler esse livro aqui para mim? Não lembro da história, faz muito tempo, então isso acontece na rotina dela, né? Mas isso é uma coisa também que é bem curiosa que a gente acha. Às vezes tem livros que a gente acha que ela já, assim, mastigou muito, né? Que ela já leu muito, a gente já conversou muito sobre o livro quando ela era menorzinha. E aí, quando ela tá agora com 3 anos, às vezes ela se depara com um livro e fala, que livro é esse? A gente, não acredito, né? Assim, que tu não sabe que livro é esse. Aí a gente vai contar e é meio como se a história fosse nova de novo, né? Então, a questão da memória para as crianças também é uma coisa meio diferente, né? E, então, às vezes ela surpreende a gente com coisas que ela lembra de livros que ela leu há muito tempo e a gente nem imaginava que ela ainda lembrava. E, às vezes, também a gente acha que já está com certeza na memória e não faz parte do repertório, pelo menos atual, né? Ele deixa eles escolherem, eu folheio rapidamente e vejo, né, o que tem, qual conteúdo se adequa a ele, adequa a leitura deles também, porque eles não estão naquela fase de ler com figura, não estão ainda de pegar um livro que tem uma folha só palavras, que não chegou esse momento para eles ainda. Então eu percebo se não tem algo ofensivo ali, folhando rapidamente, passo, né? A rã invejosa, Também li todos. quem parte e reparte, os 3 porquinhos, Os os tuns, Sapolino, Birutinho. Eu também crio historinha. Você também cria historinhas. É mesmo, escola, né? Eu também crio historinha. E aqui também, né? Você cria as historinhas, mesmo não sabendo ler, você vai lendo as imagens e criando a própria historinha, não é isso? Mãe. Tá certo. Ela sofreu. Quem? Ela sofreu. Anitta Garibaldi. Sofreu, Catinha. O quê? Tu lembra da história dela? Não.
história um pouco grande, eu posso te contar depois? Não, Depois eu te conto, prometo. não. Ela sofreu como? Ela foi uma heroína. Participou de uma revolução. Sabia? Isso são quem? Estão correndo atrás dela, né? Não, estão correndo atrás. Eles estão comemorando, na verdade. Ganhamos, eba. Mas foi ela que ganhou. Ela participou também. Eu acho que é uma maneira muito boa Ah, de você ela matou. fortalecer a relação, né? Pai e filho. Porque é uma experiência agradável, com certeza marcante para eles, né? Então é algo que vai ficar, mesmo que eles não lembrem depois, fica no subconsciente deles, né? E ajuda a fortalecer essa relação. E uma coisa legal também é quando a gente traz essa curiosidade deles, quando a gente traz livros que tenham mais informações, né? Não é a história ali, uma história fictícia. E aí lá fora, vendo outras coisas, eles dizem, mamãe, olha isso a gente viu no livro, olha mamãe, a gente sabe. Eles recontam essa história. Eu digo, isso é verdade, olha, a gente viu naquele livro. Então, de eles trazerem algumas das referências de leitura para a realidade deles. O mais importante ainda, que a gente procura fazer, é observar o que a Olivia tem se interessado, o que a Cora tem se interessado, né? Para que a gente possa buscar algo ali dentro dos livros que comunique sobre o mesmo assunto, sobre a mesma temática, né? Isso a gente procura fazer também. Então, se para ela, agora que ela faz natação, agora que ela participou, por exemplo, de uma colônia de férias, né? Que lá tinham brincadeiras que ela nunca tinha visto, então ela traz isso tudo para dentro de casa e a gente tenta procurar livros que tratam sobre a mesma temática, né? Para que ela possa desenvolver e elaborar as suas próprias conclusões em relação a isso, né? Eu acho que o desafio parte mais dos pais mesmo, porque somos nós quem conduzimos, né, todo esse tempo delas. Cabe a nós redistribuirmos da melhor forma possível esse tempo, né? Então eu acho que é mais uma missão nossa do que delas, né? Nós somos ainda espelho, fazemos parte de um todo, mas que a gente se sente realmente responsável pelas nossas escolhas e que isso, teoricamente, né, e automaticamente reflete nas escolhas dela. Então, se eu estou no celular, né, 24 horas, óbvio que ela vai me argumentar, mamãe, por que você está no celular 24 horas e eu não posso? Como eu já fui questionada muitas vezes, por que você fica tanto no celular e não com a gente, né? Então, o Rafa que trabalha muito fora, então esses questionamentos ela sabe que ele é o provedor, né? Assim como a mãe, mas que ele tá lá trabalhando naquelas X horas, né? Tem a rotina bem pré-estabelecida, então esses questionamentos são colocados para ele de forma assim bem mais tranquila, bem menos frequente, né? Pra mim não, que tô nessa correria, às vezes tô em casa, né? Mas que tô trabalhando, olhando pro celular. Então elas não entendem, né? Assim, eu não tenho tempo para realmente parar com eles para ler, né? Muitas vezes eles vão lá no escritório, eu estou trabalhando, eles chegam com um livro, papai, lê aqui essa historinha para mim, papai, o que é que está escrito aqui, o que é que eles estão dizendo aqui? E aí eu não posso interromper muitas vezes o trabalho e fico de coração partido de dizer, não, agora o papai não pode, agora eu estou trabalhando, mais tarde a gente lê. E aí mais tarde a cobrança, né? O senhor disse que ia ler, vamos ler aqui. Eles não esquecem, né? Não esquece. E aí tem o cansaço também, porque muitas vezes é o dia todo, e como a gente já vinha de um histórico, né, em que os dois trabalhavam fora, a gente meio que convencionou que o horário de dormir, né, o horário um pouco antes de dormir, 1 hora antes, a gente sentaria com eles, né, para ler e tal. Mas, assim, às vezes a gente tá morto e cansado do dia inteiro mesmo, né? Eu tenho 200 horas, né? Eu trabalho como professor, aí tem a faculdade também, então eu tô naqueles horários de almoço, o horário do turno da tarde pro turno da noite, ou quando eu chego em casa depois de 9h30. Né? Então, quando tem minha esposa, ela que ajuda nas tarefas de casa, né? Assim, de dever de casa. Quando ela não pode, eu dou esse suporte. Então a gente acaba priorizando muito mais a atividade do livro, né? Trabalhos, ele tá no 3º ano, ela tá no 2º. Então a carga de atividade, de trabalhos é maior, então a gente prioriza muito mais
as atividades. Aí quando estão no livro, eles mesmo pegam, né, e tudo. Só lembro de uma tirinha da Mafalda. Não sei se vocês conhecem a Mafalda do Quino, né? Aí tem uma tirinha que é assim, a Mafalda, ela vai deixar o pai na porta, porque o pai tá indo trabalhar, né? Aí ela dá tchau e tal, dá um abraço, depois o pai volta acabado, né? O pai volta acabado do trabalho, todo despenteado, a roupa toda amassada e tal, né? Aí a mãe só faz levar o pai assim pra cama, e ela fica observando a Mafalda, né? Aí ela pega o telefone como se estivesse ligando pra empresa do pai, fala assim: eu mando meu pai desse jeito e é assim que vocês me devolvem. Então é mais ou menos isso, né? Vencer esse cansaço para poder também estar com elas, ter tempo elas, qualitativo com elas, né? Assim, acho que é um desafio. Você às vezes já teve a impressão de que sua mãe e seu pai não dão a mínima para o que você está falando? Já. Então você é igual a Daisy. A mãe e o pai de Daisy nunca escutam o que ela diz. Ela pode dizer que seu cabelo está pegando fogo, que o cachorro engoliu o carteiro, e tudo que os dois vão dizer é: que legal, querida. Vai contar para o vovô? Ou você não está vendo que eu estou no telefone? Adivinhe. Então o que aconteceu quando Daisy realmente teve algo importante para dizer? Ninguém prestou atenção. Olha, ó. Olha o jeitinho da Daisy. E aqui? A história aconteceu assim. A mamãe é assim. A mamãe é assim, Ela fica no telefone e eu e a Filipa, a gente quer falar alguma coisa pra ela. E Só que ela fica no telefone. Então essa história tem tudo a ver com a gente. Tem que falar algumas importantes, ela vai. Alô? A gente, mãe, Mãe. Bom, vou continuar. Mas tem tudo a ver com a gente. Desde estava tomando café de manhã quando um rinoceronte grande e roxo entrou cozinha dentro. Um rinoceronte? Disse a mãe. E o pai disse: na cozinha? Sim, disse Daisy. Isso mesmo. Porque quando eu leio um livro, às vezes eu não... Tipo, como o papai falou, em vez do quarto, ele falou carro. Aí, quando eu leio errado, fica errado ainda. Eu não consigo ler de volta. Compreender. Compreender. Aí essa palavra é a palavra que faz o livro todo entender. Aí eu fico sem entender o livro muito direito. Mas eu leio de novo, me acostumo e leio o mesmo livro. Eu entendo. Então acho que a leitura não pode ser vista como castigo. A leitura tem que ser algo natural, né? Eu só tento fazer isso quando eu vejo que eles estão muito televisivos, muito no computador, no notebook, no tablet. Aí eu quebro essa coisa, né? E pego um livro para eles, quando tem aquelas feiras no shopping, aquele livro de R$10, deixa eles escolherem um, eles escolhem, levam para casa. Aí o que eu faço mesmo é perguntar: aí, como é que é o livro? É bom? Gostou? O que é que conta a história? Ele sabe que eu pergunto mesmo, porque às vezes tem gente que gosta de enrolar, né? De ler o livro rapidamente e diz que já leu. Aí eu gosto de fazer essas perguntas, para garantir. Para o adulto, o principal ganho eu acho que é isso: a gente conseguir se inserir novamente na cabeça da criança, né? Que é uma coisa que a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo de ser criança, né? Então, esse eu acho que é o maior ganho. Para a Olivia, eu acho que para ela é mais uma brincadeira, né? Então, é só uma questão da gente dispor tempo para que ela continue brincando, que eu acho que é o papel dela. Enquanto criança, ela tem que brincar, é isso, né? E para os dois, assim, em conjunto, eu acho que é o... E para Cora também, né? Porque Cora é pequenininha, a gente ainda tá chegando de novo. Mas eu acho que para os dois, para a família em si, eu acho que é a questão da afetividade, né? De criar laços, né? Acho que o livro tem essa capacidade também, né? De aproximar. E o livro também faz com que ela possa ter muita... Ela faz muita intervenção, né? Quando a gente tá vendo... Se bem que isso acontece também quando a gente tá vendo um filme, porque ela pergunta do mesmo jeito, né? Mas ela faz bastante intervenção. Então a gente fica o tempo todo sendo interpelado por alguém que tá perguntando alguma coisa que não é o que você esperava responder, né? Então você fica... Acaba que eu acho que diálogo é uma coisa que acaba acontecendo também muito se você tá lendo para uma criança, porque a criança ela vai te perguntar, né, sobre as coisas, ela vai querer saber por que é assim, ou como é que aconteceu isso e por aí. Quando estão os quatro juntos, é mais para estarmos
conectados a nós mesmo, assim, né? Só o nosso mundo mesmo, né? Sem outras intervenções. Mas isso é algo que traz também pra gente outro questionamento, né? Porque a leitura, ela abraça muito, né? Ela traz um verbo bem no coletivo, que é o amor mesmo, a reflexão. Quando a barraca chegou, foi uma alegria danada, assim, né? A gente começou a ver de que maneira essa leitura poderia ser feita debaixo da barraca. Hoje em dia, acho que eles já se acostumaram um pouco mais, e como é nesse horário da noite, então é muito na rede mesmo as nossas contações. E a barraca, ela fica para momentos especiais, né? Antigamente era quase todo dia a gente montava e eles, ai mamãe, mas essa luz e a lanterna, né, e tal. Mas hoje em dia, assim, quando vem alguém especial, eles lembram logo. Ai, vem o meu amigo especial, né? Ai, mamãe, vamos montar, vamos fazer uma contação especial, vamos comprar escolher uns livros para ler junto com o amigo. Ai, o que a gente vai utilizar? A gente às vezes faz pipoca, né? Às vezes a gente faz suco e fica todo mundo lendo com suco, com pipoca. Então, há esse momento mesmo, assim, de que aquele momento compartilhado com uma pessoa que é de fora seja especial também. E assim, mesmo diante de tanto cansaço, às vezes quando tem um sorriso, né? Cada risada que a gente dá, às vezes a gente nem lê com tanto já cansado e assim, é a risada no final. Então aquilo revigora, né? E diz, poxa, que massa. Então tá surtindo um efeito ali. Arranquei, né? E sabe, muitas vezes a leitura é esse aconchego mesmo que ele tá falando, né? Às vezes eu sinto que eles chegam mortos de cansado, porque eles também, né? Eles também apresentam esse cansaço muitas vezes. Mas eles têm na leitura já como um momento assim, é o momento que você tá perto de mim, que eu me sinto segura ali daquele momento antes de dormir. Então eles dizem, ai mamãe, cadê o livro pra ler? Eu digo, não, Gabriel, tu já tá tão com sono, amor, tu tá morto de cansado. Não, mas vem, vai, eu tô ouvindo. Né? A gente sente que não vai, mas é aquele aconchego já, é aquela segurança, né? Aquele jeito de dormir que ele não abre mão.